Será que eu quero ter uma família tão bem estabilizada e tão bem organizada como a que o meu irmão tem e eu admiro? Ai, não. Será que eu quero desenvolver um talento como a minha irmã tem e eu admiro? Ah, será que eu quero me colocar num projeto que possa ter reconhecimento financeiro, como o meu irmão tá fazendo? Não, é que eu tenho muitos irmãos, tá vendo que dá pra me comparar com uns 10 aqui. Será? Que não são todos filhos da Rosa, né? Vamos será que eu quero ter um ano de mais aventuras, como meu outro irmão faz? Então, assim, apesar de eu ter um apreço por essas pessoas, eu tava olhando para elas e me achando menor. Me achando, não tenho isso, também não tenho isso aqui, também não tenho essa outra. Será que eu deveria querer isso? Ai, será que eu deveria querer aquilo? Então eu tava olhando pro mundo e achando que os meus objetivos tinham que ser mais ou menos alguma coisa ali, sabe? E isso muito inconsciente, entendeu? Mas olhando para trás, agora eu percebo que aquela minha frustração, aquilo de não saber exatamente o que eu estava querendo, aquela crítica em relação a mim mesma e ao meu parceiro, era isso, sabe? Então, assim, o que tu viveu, ó. E aí eu vivi isso ali naquele início de ano. E aí foi se transformando ao longo do ano, né, numa permissão de, ao invés de olhar para o que o mundo está alcançando, as pessoas que são referências para mim e importantes para mim, sim, mas ao invés de olhar para isso, me permitir com mais coragem o que eu realmente quero, o que é realmente importante para mim. Porque eu vou dar mais um exemplo. Como eu tive uma volta, eu ensaiei uma volta para o mercado financeiro, eu comecei a ter vários convites. E quando eu escutava alguma coisa de um convite, por um lado, eu achava, pode dar certo, porque pode ter reconhecimento de fulano, a gente pode conseguir isso, isso e aquilo. Mas me dava uma ansiedade. Não era o que eu realmente queria, mas como tinham valores sociais importantes, eu me confundia. E aquilo me dava uma sensação de estar meio perdida, sabe? Então, o medo que eu tive que me desprender, sabe? Foi esse medo de ter que ter a aprovação. Porque no fim do dia, né? Eu tava pensando, eu gostaria de ter coisas e alcançar objetivos que houvesse a aprovação do outro. E eu tive que me desprender disso para poder, de fato, olhar para mim, não, mas o que eu realmente quero, o que eu realmente valorizo? O que vai trazer felicidade para minha vida? E parece óbvio, mas não tem nada de óbvio nisso, né? Porque foram, assim, eu acho que uns 6 meses, assim, voltado para esse olhar para dentro, para poder realmente colocar atenção no que era importante para mim. Não, 6 meses eu exagerei, eu acho que uns 3, mas enfim. Mas bem importante, a nossa tendência é nos criticar ou nos frustrar sem entender o que está por trás. Então, esse exercício do ritual começa assim. O ritual, antes de eu plantar os meus novos objetivos, as minhas novas resoluções, eu tenho que olhar de uma forma mais profunda para aquilo que eu passei no ano de 2022. Então, você fez o que tu teve que... A tua insegurança foi com relação à comparação. E se comparar, ele é muito superficial diante de entender o que eu realmente quero. E a gente se perde muito na comparação. Na comparação e nessa não investigação. Nessa não investigação. Porque às vezes a gente está condicionado completamente. Às vezes não. A gente é condicionado. Então, se normalmente em 5 objetivos, a tua vida inteira, tu viu tu mesmo fazendo e os outros fazendo, quanto de dinheiro tu vai ganhar esse ano, então meio que entra, tô dando um exemplo, meio que entra automático que eu vou colocar lá quanto de dinheiro eu quero ganhar no ano, por exemplo. Não sou um exemplo. Mas nem tu sabe se essa pergunta é importante para ti. Tu não refletiu o suficiente. Né? Ou assim, reconhecimento é importante. Então, é uma verdade que a gente já imbuiu. Mas será mesmo que nesse ano pra ti isso é importante? Ou tu acha que mas tu nem parou pra pensar direito?
Nem percebeu se é isso que gera realmente felicidade pra ti. E geralmente, como tu não aprofunda, como nós estamos fazendo agora, esperamos que a reflexão da Laura te ajude a parar e refletir dessa mesma forma, a gente fica só baseado. Eu não tive isto, então esse ano eu quero isto. E continua na superficialidade. Né? Então, assim, sair da crítica, sair da frustração para olhar de uma forma mais intensa. O que eu tive medo? Onde eu fiquei insegura?